Estás muted, Nives. Eu diria que ia acontecer, exatamente. Muito obrigado, Clemente. Muito bom dia a todos, muito bom dia àqueles que nos acompanham aqui no webinário e muito bom dia para aqueles que nos acompanham através das redes sociais, nas várias páginas que colaboram connosco. E muito obrigado à Televisão Portuguesa da Califórnia, do João Manuel Dias, por também estar a fazer o dito live stream deste acontecimento ao longo do dia, incluindo deste painel, que é para mim o mais fácil de todos, porque é algo pelo qual eu tenho uma paixão, que é o ensino da língua portuguesa na Califórnia. Primeiro gostaria de vos dizer que, portanto, os nossos 11 colegas, são 11 nas escolas secundárias da Califórnia, portanto, e já é muitos, comparando com há muitos anos atrás, quando o Clemente foi aluno na altura de um curso de português, apesar de ele saber falar bem português, mas foi aluno de um curso de português da professora Laiuba Galucci, nas escolas secundárias de Tular, e nessa altura havia muito menos, mas também estamos a falar já há uns anos atrás, não é? O Clemente está mais velho como eu, e estamos a falar há uns 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. E, portanto, neste momento são 11, convidamos todos, alguns já estão de férias e não podiam, outros estão a dar, há dois a dar, portanto, escola de verão, alguns que não responderam, mas isso acontece sempre, mas na realidade, e há o nosso, e queria mandar-lhes os parabéns, o nosso colega e meu amigo pessoal há muitos anos, já não o vejo há uns anos também, que é o João Noia de Los Banos. Muitas vezes não se fala do João, porque o João está ali naquele mundo, mas trabalha muito, e ele aposenta-se oficialmente amanhã, portanto, happy retirement, John. Eu espero é que ele de facto tenha conseguido, acho que deve ter conseguido, eu mandei-lhe um e-mail, não obtive resposta, espero que ele tenha conseguido alguém para substituir o John, já há muitos anos, já há mais de 30 anos, que é professor em Los Banos, dando português e francês. E, portanto, acho que ele dá, portanto, 4 aulas de português e 2 aulas de francês em Los Banos já há uns anos atrás. Portanto, é com muito gosto que estamos a falar sobre o ensino da língua portuguesa na Califórnia. A melhor forma de se falar sobre o ensino da língua portuguesa da Califórnia é falar com quem está no terreno. E quem está, e este painel é focado no ensino português na Califórnia a nível secundário. Foi o que nós, portanto, porque eu já fiz vários painéis, aliás, o Clemente já participou em alguns, e o Luís também. A Adriana é a primeira vez e eu agradeço. E muitas vezes temos pessoas ligadas ao ensino e não ligadas ao ensino, à administração, portanto, pessoas ligadas ao mundo político, e muitas vezes é muita gente, são 7 ou 8 pessoas, ou 9 ou 10, e há pouco espaço para cada um apresentar a sua visão. Portanto, nós escolhemos que este ano seria focado, portanto, o ensino da língua portuguesa ao nível do ensino secundário, e convidamos os 11 colegas e estamos muito contentes que vocês aceitaram. Portanto, vamos começar a conversa de uma forma muito informal, como eu gosto de fazer sempre, e eu começaria por vos perguntar e por vos pedir, aliás, que se apresentassem. Eu conheço-vos, mas nem toda a gente vos conhece bem. Temos pessoas a seguir-nos aqui, na costa leste dos Estados Unidos, alguns do Canadá, portanto, em Portugal. Há pouco tivemos um olá na outra sessão de uma amiga minha no sul do Brasil, e, portanto, temos pessoas a seguir-nos em várias partes do mundo da língua portuguesa, e apresentarem um pouco, darem um pouco a sua história, a sua biografia, em 4 ou 5 minutos, e também falarem um pouco do vosso programa na vossa escola. Portanto, como está, que aulas dão, os cursos de português nas vossas respectivas escolas. E vou começar com ladies first, como se diz em inglês, portanto, vamos começar com a Adriana. Bom dia, bom dia. Meu nome completo é Adriana Barreto de Freitas. Eu sou do sul do Brasil. Também, muito bem, muito bem. Sou do sul do Brasil, sou da cidade de Curitiba. Trabalhei no Brasil há 22 anos como professora de português. Português, tanto a gramática como a literatura brasileira e a literatura portuguesa, que é a minha paixão também. Estou aqui este ano, faz 5 anos na América, e trabalhei pela primeira vez na minha escola no Sirius High School. Então, é a minha primeira parte que eu estou trabalhando aqui, minha primeira experiência. Confesso para vocês que foi um ano atípico, porque eu comecei pelo Zoom.
Então, o meu contato com os meus alunos foi através do Zoom, então eu não tive muito feedback nesse primeiro ano de como estavam os meus alunos na questão da língua portuguesa. Então, fomos adaptando, colocando ideias, colocando as necessidades e trabalhando especificamente aquilo que eu conseguisse a atenção dos alunos através do Zoom. A minha formação é letras e português, que é português e inglês no Brasil. Eu tenho a pós-graduação, 2 pós-graduações em literatura brasileira e construção de texto, a língua portuguesa, literatura portuguesa, e também gestão, orientação e supervisão escolar. Então, são essas linhas que eu sigo e trabalhei durante a minha atividade. Para mim, aqui, esse ano, eu comecei na escola Sirius High School, uma escola muito boa, eu amei de paixão a primeira vez, um contato com pessoas maravilhosas. Peguei uma língua portuguesa que estava um pouco descrente na escola, e que agora a minha meta dentro dessa comunidade é fazer com que eu consiga que a língua portuguesa cresça e seja uma carisma, seja um objetivo para os alunos estudarem dentro dessa língua. Que mais que eu poderia dizer? Fala-me um pouco, portanto, Adriana, se você puder mencionar a questão de que níveis de português é que dá. Há português 1, português 2, porque cada escola tem vários níveis diferentes. Fala-nos um pouco sobre isso também. E mais ou Sim, menos, e está a dar só português. Quantos alunos estão matriculados? ok. Eu tenho a média de 70 alunos, ok? Eu trabalho as três direções, português 1, 2 e 3. Então, eu começo desde o freshman e vou até o sênior, trabalhando a língua portuguesa. Então, eu divido as 3 partes. Trabalho com o livro Na Crista da Onda, Uhum. o 1, o 2 e o 3 de Portugal. Esse livro foi implementado o ano que eu entrei. Então, eu realmente não sabia como estavam os meus alunos e que metodologia ou qual é o livro adequado para eles. Então, foi uma experiência nova e eu fui contornando cada situação. Para o próximo ano já voltou, porque sentimos que academicamente o livro é mais forte em relação aos alunos. Então, foi revisto essa situação e vamos trabalhar com um livro diferente para o português 1, e o português 2 e 3 continuamos com o português na crista da onda, por causa da conservação, da conversação, por causa da leitura, por causa dos textos. Eu gostei do livro, gosto quando a língua portuguesa ela parte da leitura, depois da conversação e, por fim, a gramática. Eu gosto dessa temática, sempre trabalhei assim e sempre deu certo. Então, estamos com essa situação e vamos agora adaptando e conversando dentro desse parâmetro. Gosto também muito e vejo que é muito importante trabalharmos com projetos. Gosto da linha de projetos. Projetos como Dia Internacional da Língua Portuguesa. Dentro disso, nós trazemos tudo para o aluno. Trazemos a parte da literatura, trazemos a parte da música. Sim, claro que todos os dias trabalhamos isso em sala de aula, mas através dos projetos a gente consegue fazer com que o aluno venha para nós de uma forma assim agradável, não uma forma assim pesada ou gramática, gramática. Não, venha a forma gostando do que está aprendendo. Eu penso dessa forma. Eu comemorei o Dia Internacional no dia 5 de maio, por causa da ONU. Então, quando eu vi o meu calendário e vi que não estaríamos em aula no dia 10 de junho, por causa de Portugal, então eu já comemorei o Dia Internacional no dia 5 de maio. Aí fiz uma programação inteira na semana com os alunos, consegui, porque eu já estava com os alunos em sala de aula. Então, eu trabalhei 2 meses com esses alunos em sala. Então, a escola já tinha convocado esses alunos,
Então, eu consegui fazer com que 2 meses eu elaborasse essa situação e conseguisse um projeto para os meus alunos. E a última questão, Adriana, em termos de composição de os alunos, são maioritariamente de origem portuguesa, ou são hispânicos, ou são uma mistura de tudo, porque já lá vai o tempo em que as nossas salas de aula, pelo menos quando eu comecei a dar aulas agora já há 26, porque já estou aposentado há uns anos, eram quase todos portugueses. Aliás, no tempo em que o Clemente também esteve numa sala de aula de língua portuguesa, eram quase tudo de origem portuguesa, mas agora são hispânicos, asiáticos, afro-americanos, etc. A composição dos seus alunos são de vários grupos étnicos ou é mais tendencialmente português? Não, português eu acho que vou colocar uns 5%. Ok. Muito bem. Muito pouco. Mas o que a minha. Mas isso é ótimo, isso é ótimo, isso é ótimo. O que ajudou foi a questão que eu tenho 70% hispanos. Claro. Então, a língua portuguesa e o espanhol, eles conectam-se. Então, Claro, os meus claro, alunos adaptaram claro, isso. Então, claro. 70% e tenho mais uns 10% que são americanos. Ok. Tenho trabalhado nisso. Inclusive, por causa dessa situação, eu comecei a leitura desse livro. Ah, Muito, muito já bom. ouvi falar, não conheço, mas Sim, vou comecei a anotar, leitura vou por anotar. causa dessa situação em sala de aula que eu encontrei. Uhum. Uma geração, assim, totalmente diferente, uma geração que tá um mix, Uhum. que tem os avós que são de Portugal, os pais que começaram aqui, nasceram aqui, tem um mix de cultura em sua casa, de português, espanhol e inglês. Claro. Então, eu comecei a leitura desse livro para tentar trabalhar mais com os meus alunos em relação a isso. Muito bem, excelente. Vamos, portanto, então para o Luís e depois o Clemente. Olá, bom dia. Sou Luís Nunes. Eu sou imigrante, venho de Portugal. Cheguei aos Estados Unidos em criança ainda, tinha 13 anos. Vivi na costa leste, em Massachusetts. Estudei português em Bristol Community College, em Fall River, Massachusetts, e depois na Universidade de Massachusetts, em Dartmouth. O pós-graduação não tem nada a ver com português, mas é em desenvolvimento de currículo. Atualmente ensino na Escola Secundária de São José. Nós somos uma escola secundária que oferece o bacharelato internacional, então o diploma internacional das escolas secundárias. Tenho por volta de 115 estudantes, a percentagem também é 80% hispânicos e o resto é uma mescla, não é? De filipinos, vietnamitas, chineses, afro-americanos e uma percentagem muito pequena de portugueses. Também ainda no meu primeiro e segundo ano aqui, eu ensino aqui em Califórnia. Este vai ser o meu 12º ano a ensinar em Califórnia. E eu ainda me lembro os primeiros 2 anos, 3 anos, que a maior parte dos meus estudantes nas aulas, especialmente nas aulas mais avançadas, não é? Eram, na maioria, portugueses. Ou luso-descendentes, pronto. Agora é exatamente o contrário, são somente uma pequena percentagem dos nossos estudantes aqui. Mas isso continua a fazer com que as aulas sejam muito interessantes, porque os estudantes que vêm em português geralmente têm interesse por aprender qualquer coisa nova, não é? Pronto, não é espanhol, não é uma língua chinesa, não é uma língua francesa, não é? Então, não é francês, não é italiano, não é alemão, mas é o português e todos têm curiosidade. Eu digo sempre que eu sou primo do Cristiano Ronaldo, então vamos para a aula de português, vamos embora.
Afinal, não é primo? Não, não sou primo, estava a brincar. Eu ensino desde iniciados, freshmen, não é? Nono ano, até ao quarto ano de português. Então, os primeiros 2 anos de português na nossa escola chamam-se Middle Years Program, MYP, e o terceiro e o quarto ano são IB, o International Baccalaureate, o Bacharelato Internacional. No quarto ano, ao nível mais alto, nós já começamos... Bem, é uma aula que oferece créditos para a universidade. Pronto. Então, nós já entramos em literatura portuguesa, africana, brasileira, filmes também, muita música, tudo que tenha a ver com cultura, mas também, como a Adriana comentou mais cedo, fazer tudo em temas, pronto, em projetos, projects, não é? Então, para nós, o IB, o International Baccalaureate, a meta é fazer com que estes estudantes sejam estudantes que conheçam, por exemplo, os direitos humanos, tecnologias novas, que possam falar sobre o ambiente e o mais importante é que eles possam fazer parte das atividades na nossa comunidade. Então aí têm oportunidade para serem voluntários em várias festas na comunidade, ou ajudar na posse, ou ajudar na igreja, ou ajudar numa noite de fados, onde estes estudantes têm oportunidade para conviver com a nossa diáspora, não é? E aí começarem também a fazer parte da nossa diáspora e a falar o português que eles aprenderam e começarem a ver não a nossa cultura só na classe, só na aula, mas também fora da aula e a conviver com outros portugueses sem ser sempre eu ou a RTP. E é isso. Eles levo-os sempre, todos os anos, especialmente no primeiro ano e segundo ano de português. Aqui em São José nós temos a Casa do Benfica, não é? Que é um clube. E então, quando nós aprendemos sobre a comida, nós vamos à Casa do Benfica para eles poderem fazer a ordem à sua comida, ao seu, em português, não é? E comemos lá em conjunto e tal, isto vários dias, uma classe num dia, outra aula no outro dia e tal. E pronto, que é para tentar integrar os estudantes, não é? na nossa comunidade. Que mais? Mais alguma coisa, Dinis? Que mais é que eu... Não, eu acho que explicaste tudo extremamente bem, portanto, e esse projeto de ir à Casa do Benfica é extraordinário. Comem bacalhau? Geralmente não. Eu sim, claro. Eles são mais à base da bifana e o bitão. A bifana. Eu ia dizer a bifana, a sandes de linguiça, não é? Essas coisas assim, não é? Exato. Nós temos o clube de português, não é? Na nossa escola, e alguns dos meus estudantes, eles lideram o clube muito bem e entramos sempre na festa internacional da escola, onde o nosso clube vende sandes de linguiça e a small e tal, e então somos sempre muito bem, como é que se diz, sucedidos, pronto. We have a lot of success. Temos sucesso nessas vendas e depois o dinheiro que nós angariamos vai para bolsas de estudo para os finalistas quando estão a sair. Muito bem. Ainda bem que vocês podem vender sandes de linguiça, porque na nossa já não podíamos quando eu estava, ou pode-se agora, Clemente, não sei. Mas o Clemente falará disso. Bem, e por último, os de casa, não é? Portanto, que é o Clemente Fagundes, portanto, e ele vai apresentar-se, obviamente. Eu sou o Clemente Fagundes, eu nasci na Gualva, Terceira, nos Açores.
Emigrei, tinha 10 anos e meio. Sou professor de português já há 11 anos. Fiz secretário já há 11 anos. Mas antes fui sempre na agricultura, em leitarias, a trabalhar, a tratar de vacas, de bezerros, a ordenhar vacas, e tive também o meu negócio de leitaria por 19 anos. Durante aquele tempo, continuei sempre a ir a estudar e para tirar aulas part-time, e depois consegui, levou muito tempo, mas consegui ter o meu credencial, mas o meu credencial é em Liberal Studies. Eu era para ir dar aulas de primária. Mas a vida muda, e a senhora Bettencourt, naquele tempo, quando eu já tinha o meu credencial, reformou-se, e depois fui contentado com o Denise e outras pessoas que sabiam que eu tinha o meu credencial de Liberal Studies, estava interessado em dar aulas em português. E depois eu disse sim, estou. Um pouco nervoso, porque não era para dar aulas a miúdos, e agora era de 12, 10 anos, e agora para estar com teenagers, que é outro grupo muito diferente. Mas se fosse para mudar agora, não mudava. Uma pessoa habitua-se com os teenagers e parece que estava mesmo escolhido ou reservado para eu ser professor de português. E eu tenho adorado em ser professor de português. Tenho conhecido muitas pessoas, talvez não havia até conhecido se tivesse continuado na agricultura ou na lavoura. Pois tem sido um câmbio de carreira muito bom. Eu dou aulas no nível Level 1, nível 1, 2 e 3. Temos 3 professores aqui nas nossas 3 escolas secundárias. Eu dou aqui escola de português na escola Mission Oak, a Belina Feijó no Tulare Union, e a Bruna Ferreira, que é Correia agora, dá no Western. Pois cada uma das nossas escolas temos um professor de português. Eu posso dizer, o Denise não precisa ouvir isso, mas é verdade. Temos nessa situação, por causa do trabalho que o Denise tem feito à volta do estudo português, da língua portuguesa aqui na nossa comunidade. E agora os nossos números já não são tão fortes. Quando eu comecei, talvez o meu segundo ano e o terceiro ano, que eu dava aulas, que era só eu e o Denise dava aulas no Tulare Union, e eu dava aulas no Tulare Western e no Mission Oak. Um dia assim, era no block schedule. Os períodos 1, 3 e 5 ia para o Western, 2, 4 e 6 vinha para o Mission Oak. Mas naquele tempo eu comecei com 170 alunos. No segundo ano eu tinha aulas de 40 alunos em cada aula, 220 alunos que eu cheguei a ter no segundo e terceiro ano. Agora, há muitos alunos. Agora temos, por este ano que passou agora, e foi um ano muito diferente por causa da pandemia, do Covid, eu dei aulas a 130, mas temos sempre a pensar em alternativas, em coisas para fazer que os alunos estejam interessados em entrar às nossas aulas. Por exemplo, o Português 4, que agora está a ser dado no Tulare Union e no Western, tem parte do currículo do folclore. E é uma coisa boa que temos que fazer, é ir às escolas primárias ou the feeder schools, para ver se ia misturar a nossa cultura, ia misturar que é bom que temos português para dar aqui nas nossas aulas, que é para ver se os nossos números continuam sempre a estar fortes. Como o Luís e a Adriana falou, as nossas aulas são feitas com 60%, 70% de hispânicos. Eles gostam de tirar as nossas aulas. Eu tenho a história de uma
uma aluna que graduou este ano, o nome dela é Areli. A Areli emigrou de México há 5 anos. Foi aceitada para ir para o UCLA. Ela tirou espanhol os primeiros seus 2 anos, tirou o AP, Spanish AP, passou muito bem, literatura de espanhol, e depois os últimos 2 anos já tinha completado tudo o que era possível em espanhol, veio para a minha aula. E logo o primeiro ano disse, tu sabes muito para estar no meu português 1, levei-la para português 2 e português 3, e foi uma excelente aluna. E posso dizer que ela é um tipo de aluna que posso dizer que é trilingual, porque o que sabe, a sua primeira língua é espanhol, obviamente, fala muito bem já em inglês, e o conhecimento que teve agora, com o que sabe do espanhol e com o que aprendeu na minha aula, e posso dizer que é praticamente trilingual. Se ela tirar mais uma aula de literatura na universidade, ela fica trilingual. Hoje sou advisor dos SOPAs. Eu estou aqui na minha aula e aqui por trás tenho os meus officers todos. Este ano não podemos fazer muito no fundraiser, não fizemos nada até. E a pena, como o Luís diz, que ainda pode vender ações de linguiça e bifanas. Eu gostava de ter essa oportunidade, era um fundraiser muito bom, mas aqui não podemos vender comidas. Mas tem sido 11 anos interessantes, posso dizer. Não sei se tem mais alguma coisa, Denise. Sim, não, mas acho que disseste tudo muitíssimo bem também. Eu acho que, particularmente este último ano, deve ter sido muito interessante para vocês os três, não é? E particularmente na Adriana, do seu primeiro ano a dar aulas numa escola secundária americana. Eu queria apenas acrescentar aquilo que o Clemente disse na questão, para já, obrigado, Clemente, pela referência. A questão de termos cada vez mais alunos hispânicos, a Adriana falou, portanto, talvez, portanto, 5% dos alunos que são de origem portuguesa, não é? O Luís também disse a mesma coisa, o Clemente talvez seja um pouco mais, talvez seja 15% ou 20%, mas não deve ser muito mais do que isso, penso eu, Clemente, não deve ser mais do que 20% dos teus alunos de origem portuguesa, com toda a certeza. Não, mas 20, 25, não é? Eu achei interessante este ano, e talvez já o ano passado, não temos imigrantes, tem alguns. Eu tive uma aluna que imigrou há 5 anos, que fala fluentemente em português, e eu penso que no Tulare Union e o Western também vai ter mais uns 4 ou 5, talvez. Mas eu achei interessante este ano, é aquela geração que os pais são mais ou menos nos seus 40 anos, têm 40 anos, depois já aquela segunda, terceira geração que vive aqui aqui em Tulare. Muitos dos filhos estão, ou todos, estão a ter aquele interesse para vir tirar as aulas portuguesas. Pois eu achei bem interessante este ano, e principalmente o ano passado, muitos alunos que já são daquela terceira geração e estão interessados em tirar o português. Eu acho que sim, eu acho que vai continuar, portanto, mesmo só com esses, não é? Mesmo só com segundas, terceiras e sucessivas gerações, porque a imigração praticamente que estancou de Portugal, do Brasil também muito pouco, por razões políticas e os outros países de língua oficial portuguesa nunca tivemos grande tradição, somente de Portugal e do Brasil. Há uma coisa que eu queria apenas referenciar ao que o Clemente disse, e também o Luís e a Adriana, a questão dos alunos hispânicos, do interesse deles pela língua portuguesa, pelas relações culturais, muitas vezes, portanto, há mais semelhança do que nós por vezes pensamos, não é? Mesmo em termos de religião, em termos, portanto, de festividades, não é? Uns têm a Senhora de Fátima, outros a Senhora da Aparecida, outros a Senhora Guadalupe, e, portanto, toda a gente tem estas ligações.
E como o Clemente disse aqui na escola, em 2 das 3 escolas, primeiro o Clemente disse os números são menos, mas o Clemente, quando teve 220 alunos, estava a dar em 2 escolas. Portanto, ele agora, mesmo assim, os números ainda são muito bons, 130 numa escola que é 85% hispânica, com toda a certeza. E, portanto, e nas outras 2, talvez 70%. Eu diria que há uns anos, o meu último ano a dar aulas, ou o meu penúltimo ano a dar aulas, eu tive uma moça que por acaso tinha quase o mesmo nome da que o Clemente falou. O nome dela era Araceli, e a Araceli, portanto, foi minha aluna de português, 1, 2, 3 e 4, foi no meu penúltimo ano a dar aulas. Ela neste momento está a concluir o curso, acho que termina este ano, ou terminou agora, na UC Merced, Universidade da Califórnia Merced, e ela, portanto, vai agora tirar um pós-graduação, vai, portanto, ter um mestrado, e talvez até mesmo doutoramento. E ela, portanto, é super inteligente, mas uma vez nós fomos apresentar o grupo de folclore que nós tínhamos dentro da aula de português 4, como o Clemente explicou. É de facto uma forma de se ir às escolas primárias. Foi o que eu tentei fazer, particularmente nos últimos 5 anos. Ou seja, ir com os alunos, porque tinha o apoio da administração. Essas coisas a gente só faz também como o Luís, quer dizer, pode ir à Casa do Benfica, porque a administração o permite que ele faça, porque senão não iria à Casa do Benfica. E, portanto, a administração permite, e nós iríamos, e nós tínhamos alguns fundos para pagar os autocarros, as coisas que são necessárias, e iríamos, portanto, às escolas secundárias, às escolas primárias, desculpem, praticamente uma vez por mês. Não no primeiro mês, nem no último mês, mas os outros, portanto, praticamente uma vez por mês. E era interessantíssimo, porque nós ensinávamos aos moços, normalmente da 4ª ou 5ª classe, os professores reuniam-nos todos portanto, ou na rua, quando bom tempo, quando mau tempo, portanto, dentro do refeitório, e fazíamos uma brincadeira. Ensinava-lhes como se diz bom dia, obrigado, tchau, meia dúzia de palavras, e obviamente crianças com 10 anos gostam muito de aprender essas coisas. E depois os moços, meus alunos, bailavam 3 ou 4 modas do folclore açoriano e madeirense, praticamente, mas também de Portugal continental. Bailavam 3, 4 modas, e depois as últimas 3 modas ensinávamos às crianças, e as crianças adoram aquilo, não é? E eu tinha muitos alunos, que não sei, obviamente, isto foi nos últimos anos, alguns até foram, mas os outros, portanto, eu depois apresentei-me, que me diziam: oh, I want to take this class when I go to high school. This sounds fun. E, portanto, é a forma de a gente os motivar. Mas eu estava a dizer, a questão para a Araceli foi que eu, um ano, um grupo que nós temos aqui que, nas escolas, que eu também conheço, que chama-se PIC, que é, portanto, para motivar os pais a motivarem os seus filhos para irem para o ensino superior, e eles têm uma pequena cerimónia, portanto, de fim de ano com os pais, como se faz também a cerimónia da formatura com os alunos. E tinham um grupo qualquer, portanto, de mariachi mexicano, que cancelou. E da escola Tular Western, uma das 2 escolas, telefonaram e disseram: pá, os gajos cancelaram, não te importas de vires cá com os teus alunos? E até houve uma colega minha que disse: eu nunca teria ido, porque foi em segundo plano, mas não me interessa, interessa ir lá com os alunos, não é? Que eles tenham pensado, portanto, do grupo em segundo plano, até podia ter sido em 3º ou 4º plano. Da realidade, nós fomos lá. E estava o pai da Araceli, que a tinha levado lá, porque ela não conduzia, não tinha transporte. E o senhor veio ter comigo no seu espanhol, perguntou-me se eu falava espanhol. Eu falo espanhol, mas o meu espanhol já não é o mesmo que era há 20 anos atrás. E então eu disse: bem, eu falo portunhol, é parecido, não é? Nós devemos entender. E ele, o seu espanhol, eu no meu portunhol, nós entendemos muito isso bem. E ele disse-me esta coisa maravilhosa. Ele disse-me: sabe, maestro, não é como eles dizem, sabe, maestro, a Araceli está na sua aula porque eu aqui incentivei. E eu disse: interessante, o senhor que incentivou, mas porquê que o senhor incentivou? Porque eu disse-lhe: tu falas espanhol, vieste do México com 4 anos, falas espanhol, e nós falamos só espanhol em casa. Isto, obviamente, a comunicação foi em espanhol, não foi em português. Falas espanhol em casa. E já estás na escola, portanto, há vários anos, portanto, sabes falar inglês. E se tu aprenderes português, tu podes ir em qualquer parte, desde o Alasca até a Argentina, e comunicas com toda a gente. Não é?
Tu podes ir do continente norte-americano ao continente sul-americano, no hemisfério completo, podes ir e falar com toda a gente, porque falas as 3 línguas que se falam, portanto, nesta parte do mundo. Um farm worker, um trabalhador agrícola, que, portanto, está na colheita da fruta, das uvas, do algodão, dessas coisas todas. Um homem sem qualquer preparação, portanto, académica, mas com a visão suficiente para saber que a filha, sendo trilingue, como disse o Clemente, chegaria a outros espaços. E eu até lhe disse no meu portunhol, eu disse-lhe, eu preciso contratá-lo para o senhor a que seja, portanto, o porta-voz dos cursos de português. Porque muitas vezes tem a ver com os próprios, como vocês sabem, os próprios conselheiros, que se chamam counselors, não é, nas escolas, que é que incentivam os alunos para as aulas para tirarem e que muitas vezes não estão incentivados para dizer, já falas espanhol, agora vai para uma terceira língua, vai para o português. A mesma coisa que eu dizia aos meus primeiros alunos que eu tive, que eram fluentes em espanhol, em português, que tinham acabado de chegar de Portugal, não é? Naquela altura ainda havia mais, como o Clemente sabe, há 30 anos atrás ainda havia, não muitos, mas havia alguns. E eu dizia-lhes, tira português 4 aqui comigo, não vai estar em português 1, nem 2, nem 3, tira só um ano de português 4, ou 3 e 4, está tudo bem, para aprenderes mais a gramática, etc., porque eles falavam, mas não tinham tido a experiência da sala de aula em Portugal, ou tinham tido, mas era apenas 2 ou 3 anos, mas depois tira espanhol, porque portanto, é uma trajetória natural. E ficarás com 1 ano de aperfeiçoamento do teu português e 3 anos de espanhol, ficarás frequente. É o que eu dizia aos meus alunos que eram fluentes em português, que já não existem, obviamente, na comunidade portuguesa. Portanto, nós temos que olhar para estas realidades. Eu vou começar outra vez com a Adriana. Adriana, portanto, falou um bocadinho um pouco sobre a questão portanto, dos vários projetos de trazer a cultura, a música, a literatura, portanto, um bocadinho da história, etc., para a sala de aula. Em alunos que não são de origem portuguesa, maioritariamente, mas eles mostram interesse em saber algo sobre o Brasil, sobre Portugal, porque, portanto, e acha que há um maior fascínio. Eu faço a pergunta já dizendo que nas aulas que eu dou na universidade há um maior fascínio pelo Brasil do que há por Portugal, em termos de cultura, porque as pessoas estão muito mais ligadas a música brasileira é extraordinária, não é? O português do Brasil é um bocadinho, aliás, eu gosto muito do português do Brasil e não sei, tenho pena de não saber, só sei imitar pobremente o sotaque brasileiro e, portanto, não o faço. Mas digo sempre, o nosso amigo escritor Essa de Queiroz tinha aquela frase lindíssima: português do Brasil é português com açúcar. E, portanto, eu digo que porque é muito mais melodioso, nós somos assim mais ásperos, não é? E é um português melodioso, etc. Há nas suas aulas, portanto, primeiro, por eles não serem portugueses, ou de origem portuguesa, não é neste caso, ou de um país de língua portuguesa, mas têm interesse também pela história, pela cultura, pela música dos países de língua portuguesa, de Portugal e do Brasil? Sim, isso eu acho que deve ser pouco tempo que eu tive, né? Porque foram só 2 meses em sala de aula. O restante foi através do Zoom, né? Então, você direcionava as aulas e continuava aí. Porque a conversação no Zoom deu um pouco de problema por causa da conexão da internet, o barulho. Então, eu quase não tinha retorno deles. Claro. No entanto, quando voltamos agora 2 meses, tive um pouco mais de feedback e observei que a cultura é essencial. A cultura, ela vem com um carro-chefe para conquistar os nossos alunos, tanto de Portugal como do Brasil. No entanto, eu confesso um pouco, sou brasileira, mas assumi de corpo e alma a língua portuguesa de Portugal. Por quê? Por causa desses descendentes. Assim como o senhor Clemente de Açores, eu tenho muitos pais, avós que são dos Açores. Então, eu não quis criar nenhum confronto, colocar um Brasil, mas que meus alunos são de origem de Portugal. Então, eu entrei de Portugal e comecei a observar as culturas, já que a minha pós-graduação é em literatura portuguesa também. Então, como eu gosto muito de texto, como já falei antes, que é o meu carro-chefe, a leitura, e aí eu trouxe essa cultura para eles. E também as músicas. O Brasil, ele é forte.
ele é forte em música, ele é forte também em literatura, ele é forte na questão da dança, mas Portugal também tem esse paralelo muito forte. E eu descobri, assim como para passar por meus alunos, eu me encantei primeiro, e encantando, e aí a motivação vai para eles também. Então, olhe, meus alunos, que coisa mais linda esta música. Então, primeiro vem de mim, e a minha motivação vai para eles. Então, esse foi o meu parâmetro na questão de trazer para eles a cultura, trazer a dança, trazer a leitura, trazer a parte da comida para eles. Pense uma coisa, eu descobrir a comida portuguesa e passar para eles. Eu penso assim, você já imaginou fazer esse bacalhau em casa num domingo, gente? Então, eu tinha que primeiro gostar, eu penso, sabe? Primeiro eu. E aí, quando você está no seu coração, quando está na sua alma, você consegue passar para os alunos também esse amor, essa vontade de aprender, essa vontade de conhecer. E confesso para vocês que, para mim, foi, assim, saboroso, porque como eu cheguei sou um bebê na América, né? 5 anos. Nem o senhor Luiz, o senhor Clemente, meu senhor Dines, muito tempo. Então, eu sou o bebê. E para que eu entrasse aqui nessa comunidade, eu tive que aprender muita coisa. Aprender como o meu inglês evoluir. Uhum. Então, essa experiência eu passo para os meus alunos. Claro. Então, é essa mesma linha que nós temos que ter. Mas eu gosto muito da ideia do que o senhor Luiz e o senhor Clemente fala, que é o estar fora da sala de aula para eles. Trazer pessoas também para a sala de aula. Fazer a conexão em Portugal, fazer conexão em Brasil, fazer conexão em Angola, fazer essa conexão com outros países para que eles sentem a vontade de que, realmente, parece fácil, vamos lá. Sim. E obviamente esse é um dos pontos positivos, digamos assim, do Zoom ou das novas tecnologias, é que mesmo depois de voltarem, como já voltaram todos, não é, à sala de aula presencial, mas poder-se-á usar o Zoom, que estávamos nos primeiros passos, até tentamos uma vez com o Luís, mas depois não resultou, mas agora acho que com o Zoom e todas as facilidades tecnológicas é muito mais fácil fazer ligações com outros países, não é? Até mesmo há sempre a diferença horária, mas com outros países e ter convidados de outros países que venham falar, portanto, aos alunos. Aliás, eu tinha um dos meus projetos que não foi realizado, porque pronto, eu tinha muitos e metade fica muitas vezes pelo caminho, ou seja, de que, por exemplo, o primo do Luís, o Cristiano Ronaldo, falasse às aulas de português. E hoje em dia, portanto, com as novas tecnologias do Zoom, ele, Cristiano Ronaldo, primo de Luís, não é, poderia fazer uma ligação da Madeira ou de Portugal continental ou onde é que ele está agora a estudar, Clemente, aliás, onde é que ele está a jogar? Na Itália, exatamente. Eu não sigo futebol, portanto eu peço desculpa, mas é na Itália, o Clemente segue. Portanto, ele está na Itália, ou mesmo diretamente da Itália, ele poderia fazer um Zoom que estivesse numa altura em que vocês todos estivessem a dar aulas e ele poderia falar, até que vocês podiam fazer isso num auditório, não é? Levar os vossos alunos todos, não é? Para o auditório e eu falasse com os alunos e cada escola tivesse um aluno escolhido, entre aspas, quer dizer, escolhido, para fazer uma pergunta, não é? Cada aluno, portanto, tivesse, cada escola, por exemplo, se nós estamos a falar em 10 escolas na Califórnia, podia-se fazer isto tudo em... Eu penso que essas coisas são muito mais importantes, e eu peço desculpa, não estou a malhar no mesmo telhado, mas essas coisas são muito mais importantes do que muitas vezes trazer um escritor que os alunos não conhecem. Portanto, toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo ou um famoso futebolista do Brasil, há tantos, não é? E, portanto, ou então um músico que eles conhecem, a música, não é? Etc, etc. Porque para se trazer um escritor de Portugal ou do Brasil que tenha a linguagem própria para alunos da secundária,
só para alunos do 3º ou 4º ano, na minha perspectiva, e mesmo assim é um bocado difícil, não é? Agora, homens e mulheres como o Cristiano Ronaldo, que são internacionalmente conhecidos, nós precisávamos apostar um pouco mais nisso. A Adriana tinha uma questão. Eu gostei muito do que o senhor falou e eu queria deixar assim uma proposta para o grupo, também para o senhor, na questão assim de um grande encontro de estudantes da língua portuguesa. É como se fosse um auditório, como se fosse um ginásio em que a gente pudesse trazer esses alunos, né? A hora que passar realmente essa pandemia, a hora que a gente conseguir se encontrar e tiver esse grupo, para que os alunos tivessem visão, uau, quantos alunos estudam a língua portuguesa. Então, se encontra, assim, uma apresentação de música folclórica, o senhor falou a questão, assim, de um escritor, um jogador de futebol famoso, alguém famoso, para que eles tivessem essa visão e olhassem, puxa, não é só minha escola, né? Eu tenho outras comunidades que também, e para apresentar que o grupo de alunos é grande da língua portuguesa, e assim a gente vai crescendo, né? Exato. Clemente. Eu queria só acrescentar no que a Adriana disse há pouco. Foi interessante, como falamos antes, eu fui aluno da senhora Galucci, e a senhora Galucci era professora numa área só de açorianos e gente muito imigrante aqui, recentes imigrantes que vieram dos Açores, e ela tinha a sua pronúncia brasileira, e eu se fosse para ir para trás em tempo, e talvez ela também, como se ela tivesse feito o que a Adriana acabou de falar agora, que a Adriana está metida numa área de açorianos, mas quer conhecer os costumes e os hábitos daqueles açorianos para poder dar aulas e ensinar naquela cultura açoriana que é a cultura dos avós e dos pais. E eu penso que foi o que foi mais difícil para a senhora Galucci aqui da nossa área, foi não ter aquele conhecimento também de quem é que estava a dar aulas. Neste ponto, eu às vezes sinto um pouco triste para ela, porque ela sofreu com muitos dos nossos com os seus alunos e com os nossos pessoal, ainda hoje em dia, ela dar aulas. A senhora Galucci dava aulas, mas era dava a língua brasileira. Pessoal, não é a língua brasileira, é a língua portuguesa. Mas ainda às vezes tenho sempre que ter essas discussões com o pessoal da nossa comunidade, pessoas da minha idade, a dizer, não fui aluno da senhora Galucci porque ela não era portuguesa. Eu disse, e para mim foi 2 anos que eu tive com ela, que eu estava numa outra escola secundária que não dava português, e quando me dei para titular é que fui e entrei, e eu sabia falar português, mas eu acho que era interessante continuar a falar português e não esquecer da gramática, porque esquece. E ela era uma excelente professora. E ela era uma excelente professora de gramática, não haja dúvida. Ela sabia ensinar, porque naquela altura, naqueles anos, dava-se muito mais gramática do que se dá hoje, não é? Em termos mesmo gramática, assim, portanto, fechada, e ela era. Luís, na tua zona, que cada vez é mais multicultural, portanto, São José é uma cidade multiculturalíssima, não é? No teu caso até não são apenas como a Adriana e o Clemente falaram, portanto estamos a falar em zonas no Vale de São Joaquim extremamente com muitos alunos hispânicos, não é? Também há muitos em São José, mas vocês têm asiáticos, têm, portanto, uma grande comunidade de várias etnias, não é? Asiáticas e de outros grupos. Como é que tu também trazes essas outras culturas e abarcas? Tens a facilidade de ser primo do Cristiano, mas para além do teu famoso primo, eu gostei muito dessa. Eu nunca tinha pensado, sabes? Mas também não tenho nada fisicamente parecido com ele, tu ainda tens assim mais umas coisas mais musculosas, etc. Portanto, como é que se faz na realidade essa ligação com todas essas etnias, não é? E essas culturas que são diferentes da nossa, não é? Obviamente. Exatamente. Essas ligações são extremamente difíceis para eu fazer,
porque infelizmente eu não estou, detesto dizer isto, mas é verdade, não estou bem inserido na comunidade portuguesa. Pronto, eu vivo em Santa Cruz, ensino em São José, tenho outras coisas que faço. Geralmente não vou às festas portuguesas, algumas eu vou, mas não a todas. Pronto, eu devia ser visto em todas as festas portuguesas, não é? Mas infelizmente não é assim. Mas temos a boa sorte, não é, de ter pessoas como vocês, e o Diniz e o José Luís da Silva e outros na comunidade portuguesa que fazem esse trabalho para mim e fazem com que a comunidade portuguesa seja bem vista ou seja mais exposta, não é, às outras culturas. Também uma das nossas diretoras que gostava muito das nossas aulas de português em São José High School, ela foi trabalhar para outra escola, um middle school, e ela aí continua a vender a nossa língua, o português, aos estudantes mais novos que vêm para a secundária, não é? Então ela tem sido super importante para trazer os estudantes já interessados para a escola secundária. No entanto, todos os anos, quando os estudantes do 7º e 8º grau vêm visitar o San Jose High School, não é? A escola de IB, International Baccalaureate, nós apresentamos sempre o clube de português, tentamos ter o grupo folclórico a fazer uma dança ou duas, se for possível, se for num dia onde há as tais feiras culturais, onde o clube português pode vender assados de linguiça e tal, e introduzir esse pessoal a um bocadinho da cultura portuguesa, não é? Essa ligação é muito importante e, aliás, a primeira coisa, se eu vivesse em Santa Cruz, também não me mudaria para São José. É a primeira coisa, já te digo. E com devido respeito para os meus amigos de São José. A segunda, eu não sei se é assim tão importante que os professores estejam nas festas portuguesas, porque eu também não ia a muitas, o Clemente sabe isso muitíssimo bem. E ele também não vai a todas, não é? E, portanto, eu não vou a quase nenhuma festa portuguesa porque já não ia antes de ser professor. Então é o meu estilo de vida, não é? Mas eu queria que tu falasses um bocadinho, Luís, sobre a questão do IB, portanto, porque a tua escola, de todas as escolas que ensinam português na Califórnia, é a única que tem o programa do International Baccalaureate. Portanto, temos pouco tempo, mas em 3 minutos e meio ou 4, se nos pudesses dar uma visão do que é o IB, porque talvez essa seja também uma forma daqueles que nos estão a escutar, a ouvir em outras partes, de alguns dos nossos colegas aqui, portanto a Adriana que é o seu primeiro ano, mas vai estar muitos anos, se Deus quiser, como se a nossa terra em Ceres e aumentar. O Clemente também já está há 11 anos e, portanto, e ele ainda é muito novo, ele tem pelo menos mais 20 anos para depois se apresentar, e eu diria que, para além disso, talvez seja uma forma de outras escolas também irem para, porque há, de facto, o exame NUAL, não sei se os outros colegas, eu sei que tu não dás, Luís, porque tens o IB, não é? Mas o NUAL tem questões, a gente tem que ser honestos com o NUAL, eu peço desculpa às pessoas no poder em Portugal e fora de Portugal, que representam o país, que têm o NUAL, portanto, com uma tábua de salvação, mas até o NUAL mudar algumas coisas, não é tábua de salvação. Aliás, eu quero dar a mão à palmatória ao Instituto Camões, que recentemente falou que 279 alunos tiraram, portanto, chegaram à fase final do exame. Portanto, 345 estavam inscritos, 279 chegaram, o que é muito bom, mas desses 279 foi porque 130 vieram de Utah, que nunca tinham vindo antes. Portanto, os números continuam ainda, sem os 130 de Utah, os números continuam ainda muito baixos, mas num parágrafo do press release diz precisamente isto, e eu aplaudo o Instituto Camões por dizer isto. Portanto, sobre os exames no diz, portanto, com vantagens para entradas em algumas universidades. Muito obrigado por serem bem esclarecidos, porque em muitas universidades o NUAL não é aceito. Portanto, muito obrigado ao Instituto Camões por, de facto, dizer isto que não tem sido dito nos Estados Unidos da América, infelizmente. Diz que é aceito pelas universidades.
Não é. E, portanto, neste momento não é aceito por nenhuma das CSUs, que são, portanto, 480 mil alunos. Mas, ainda bem, e portanto, um parabéns ao Sr. Presidente do Instituto Camões e a todas as pessoas ligadas ao Camões, portanto, por fazerem esta referência. Portanto, eu ligo de novo, eu releio de novo, portanto, esta parte. Português como vantagem para entrada em algumas universidades. Luís, fala um bocadinho do IB, porque é um programa único. Sim, então o IB, Bacharelato Internacional, é o diploma da escola secundária que é universal, pronto. E então, ao nível mais alto, não é? Nós chamamos o nível 7, 8, onde já estudamos literatura, música, entramos mais na cultura portuguesa, brasileira, africana, não é? E já é uma aula que vai oferecer créditos para a universidade. Então é aceita na maior parte das universidades, especialmente se as universidades oferecem português, não é? Agora, o exame de IB, o exame final, não, só parte do exame é feito por mim, é baseado em 4 partes: ler, escrever, escutar e falar, não é? Então, a parte de falar é uma conversa de aproximadamente 10 minutos entre eu e o estudante, não é? É gravado e depois é enviado para os escritórios da IB para eles analisarem e darem uma nota ao estudante. Depois fazem a parte de escrever, a parte de ler, que tem textos de Portugal, do Brasil, africanos também. Então há ali uma tal variedade de textos para os estudantes lerem. A importância de oferecer estas várias culturas lusófonas na aula mais avançada, não é? E também a parte de escutar, que geralmente pode ser uma notícia ou pode ser uma história, uma pequena história, onde os estudantes escutam na internet, no seu computador durante o exame, e depois têm que escrever sobre isso, escrever um resumo. A parte mais importante, que eu acho, que é a parte de falar, não é? Se eles podem ir a um país lusófono e compreenderem o que é que está a acontecer ao seu redor, no seu redor, isso é super importante. Não é? Se eles podem ouvir uma conversa e compreenderem o que é que as pessoas estão a dizer, isso é super importante. E a esse nível eles conseguem. E é ótimo ver estes estudantes que não têm uma ligação a Portugal ou ao Brasil, os estudantes hispanos ou chineses ou sei lá, vietnamitas a compreender a nossa língua, não é? E a conseguirem expressar na nossa língua. Na primeira semana de março, a semana do Portuguese Immigrant Week. Exato, é isso. Primeira semana de março, exato. Eu reservo sempre março para falar sobre a literatura da diáspora. Pronto. E no fim da lição, na segunda ou terceira semana, todos os estudantes têm que escrever o seu poema, pronto, com a sua experiência de imigração. Alguns deles não são imigrantes. Na maioria, eles nasceram cá nos Estados Unidos. Podem vir de famílias mexicanas ou de outros sítios, não é? Mas são americanos, na realidade. E todos podem fazer uma ligação à imigração, porque ou conhecem imigrantes, ou são imigrantes, ou aprendem sobre a imigração na nossa aula. Pronto. Bem, é sempre uma grande festa ver o que é que eles escreveram, não é? E aí está o programa de IB, não é? Que eles têm que sair da nossa aula a falar português. Claro. Se não saírem a falar português, eu falhei. E não passam o exame, obviamente, não é? Ou não passam o exame, obviamente, Exato. têm que passar o exame. Mas tenho tido bons resultados, sim, eu sei. Bom sucesso com isso. Claro,
os que chegam, os 20 ou 15 ou 20 estudantes que chegam a esse nível, não é? Já são aqueles estudantes, as aulas já foram filtradas, prontos, não é? Aquilo já foi filtrado. E os que chegam a esse nível já são aqueles que querem mesmo, estão mesmo interessados a falar português, estão mesmo interessados na cultura portuguesa ou brasileira ou africana. Não é? E eu digo-vos sempre, vocês estão aqui nesta aula, se vocês não continuarem com português, vocês vão aprender coisas aqui que não vão mais ouvir na sua vida. Pronto, falar sobre essa de Queiroz, ou Fernando Pessoa, ou Luís de Camões, claro que hoje é o dia de Portugal, ou sobre, sei lá, António Costa, que foi o meu professor em Bristol Community College, José Costa, desculpe. José Costa, que foi o meu professor de português e me incentivou a continuar os estudos de português. E é isso que, na realidade, eu quero fazer. Eu quero incentivar o mais possível aos meus estudantes a continuarem o estudo, a continuarem a falar e a possivelmente algum dia virem e tomar conta da minha posição quando eu me aposentar. Pois, se o Clemente tem mais 25 anos, tu tens 40. Portanto, Clemente, a questão, portanto, também, eu sei que as escolas de não, não são IB, é uma coisa talvez para considerar no futuro, não é? Porque é um processo longo. Acho que até neste momento é um processo que não são a aceitar muitas escolas, penso, da forma como é. É um processo muito longo, não é uma coisa que se faça num ano nem dois, mas... portanto, o Newell é algo talvez para o futuro, ou como é que se vê isso neste Mas momento? para agora, o exame que há para ter o Seal of Biliteracy e para o esforço que temos sempre é aquela questão, e foi muito bom que o Instituto Camões disse o que acabaste de ler há pouco tempo, que é aceitado em algumas universidades, em algumas não é o exame do Newell. Mas aqui no nosso distrito, para os alunos de português que tirem português 1, 2, 3 e 4, e para receberem o seu Seal de Biliteracy, tem que passar o Newell com um 3 ou mais. Eu este ano só tive um aluno aqui do Mission Oak, por causa do Covid, que tirou português 4. Para ir tirar português 4, precisava ir ou para o Western ou para o Tulare Union, e tem que usar transporte para ir para lá. E não aceitaram só dos autocarros transmitir os alunos para um lado ou para o outro. Por exemplo, também a minha filha tirou português 4, conduzia e ela foi a única aqui da escola de Mission Oak que foi tirar português 4. Mas quando chegou a altura para tirar o exame de Newell, e convenci os meus alunos, alguns deles, que vão tirar o português 4 para o próximo ano, que estavam agora na minha aula de 3, para tirarem o exame. E se não passassem, não passavam, mas já tinham uma ideia como é que o exame ia funcionar e preparar. E se eles passarem, já estão prontos, não precisam entrar mais vezes nenhuma. Ou para o ano que vem não precisem tirar o exame. Mas aqui o nosso distrito, é o exame que temos, é o exame que é obrigatório a tirar para receber o Seal de Biliteracy e completar a... Claro. Mas é opcional para os alunos, não é? É. É opcional. Quer dizer, se eles não quiserem o Seal by Literacy, não precisam tirar o exame. Não precisam tirar, não. Portanto, é uma opção. Luís. Obrigado, Clemente, por me lembrares agora que outra das razões que os estudantes continuam com o estudo de português, não é? Também é a importância do Seal of Biliteracy, não é? Aquela parte do seu diploma ao fim dos 4 anos que convém, não é? E que prova que o estudante, na realidade, fala outra língua, não é? Que o IB também oferece. Claro.
Adriana, em Ceres, portanto, como é, eu sei que é o seu primeiro ano, portanto as coisas são muito novas neste momento, mas obviamente que a possibilidade de, para o futuro, está a dar, portanto, 3 níveis de português, não é? Mas há a possibilidade de haver um quarto nível, portanto, no futuro, não é? Depois de aumentar o número de alunos, não é? Sim, essa é a esperança, né? É a esperança de que a gente vá crescendo e convidando esses alunos a participarem desses programas aqui da América. Uhum. E eu tenho visto que, e já congratulations, né? Parabéns a todos por esses programas que vocês fazem aqui. Estou realmente admirada e apaixonada por estar dentro dessa comunidade. Muito bom. Acho que é a melhor não há forma de se terminar mais bonito do que essa. Por isso é que eu digo que o português do Brasil é português com açúcar. É a forma mais bonita de se terminar esta nossa conversa. Eu pedi-vos 1 hora, sei que fomos além de 1 hora um pouco, mas não foi muito. Muito obrigado aos 3, muito obrigado ao Luís Nunes, San Jose High School, Clemente Fagundes, Mission Oak High School e Adriana Freitas do Series High School, não é? Mas há 2 escolas em Ceres, não é? Sim, há 2 escolas, a outra E escola ambas sempre dão português também? A outra outra? professora também. Outra Também, professora. portanto, continuam a dar português nas 2 escolas secundárias, nos 2 em Ceres. Muito bem. Muito obrigado a todos que nos estão a acompanhar. Obrigadíssimo a vocês por terem passado um pouco do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Muito obrigado pelo vosso serviço em prol da língua portuguesa. A língua portuguesa precisa da vossa participação, precisa do vosso entusiasmo, precisa da vossa paixão pela língua portuguesa, independentemente de que estejam há 10, 11 ou há 1 ano. O importante é continuarmos e, aliás, é sempre importante ter gente nova aqui em Tolar. O Clemente acho que vai concordar comigo, espero que concorde, se não concordar ele vai dizer. Foi importante vir uma moça nova como a Bruna Correia. Pronto, é jovem, tem 20 e poucos anos, aliás, foi aluna em São José e foi aluna, portanto, também na Universidade em São José e portanto, é bom que venha gente nova, como a Adriana também, o seu primeiro ano a dar aulas. A língua portuguesa precisa desta revitalização. E na questão, portanto, estamos um pouco longe de São José, sabemos, mas não estamos assim tão longe de Ceres, nem de Tolar. Fresno State, se tudo correr bem, em março vamos ter, portanto, um dia dedicado à língua portuguesa, em que convidamos os alunos de todas as escolas. É um bocadinho longe para São José, eu sei, mas vamos tentar talvez que seja numa altura que vocês possam vir, porque é um bocadinho, é menos longe, digamos assim, do que Tolar, é menos 1 hora para vir de São José, faz-se em 2 horas e meia. Portanto, eu depois mando-vos a data, mas vamos ter algo, tentar um pouco diferente. O Clemente sabe, já no 2º ano que fizemos, já fizemos bastante diferente, até acho que foi mais agradável para os alunos, e portanto vamos tentar fazer algo para trazer. Também temos alguns projetos que talvez já no próximo outono possamos fazer com o nosso departamento de linguística. Está a trabalhar um plano que ia pegar nas fábulas, portanto Portuguese Fables, fábulas do mundo de língua portuguesa, e como dá-las numa sala de aula do ensino secundário. São 2 professoras de departamento de linguística que não são portuguesas, mas isso independentemente são professoras de linguística, e gostaríamos de fazer um workshop em que vos incentivaríamos portanto a virem até aqueles de mais longe teriam uma noite de hotel para durante um dia termos portanto, professional development sobre a presença de fábulas nas nossas salas de aula. As fábulas são até muito interessantes, só para vos terminar, são é uma coleção que vamos publicar em breve, espero eu, depois desta pandemia, que é do professor Manuel Fontes. O Manuel foi professor em Kent State, no Ohio, durante muitos anos, e o seu doutoramento foi feito na UCLA, sobre a direção do nosso saudoso amigo professor Dr. Eduardo Meião Dias, e o doutoramento dele é sobre a coleção das fábulas. São fábulas de imigrantes que estavam na Califórnia e que contavam estas fábulas como lhes tinham sido passadas
pelos seus pais e os seus avós. Portanto, são muito interessantes, porque também é uma parte da história, mais de Portugal do que do Brasil, mas é uma parte da história, e algumas até muito interessantes porque são contadas pelo prisma do avô que tinha emigrado para o Brasil e que depois dava a fábula que tinha vindo dos Açores, mas já com uma inclinação brasileira. Portanto, há um trabalho muito interessante e gostaríamos de os professores de português terem este toolkit, não é? Para poderem dar algumas das fábulas, que é uma forma de estar língua, obviamente, e cultura nas salas de aula. Portanto, vamos conversando, está bem? Um abraço para todos. Muito obrigado. Feliz Dia de Portugal. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.